Oi, pessoal. Agora nós estamos voltando, né? Como a gente viu no primeiro vídeo, nós falamos um pouquinho sobre artigo, sobre substantivo, mas também falamos sobre artigo. Agora nós vamos ver a definição geral de artigo, certo? É um conteúdo muito simples, não é nenhum bicho de sete cabeças, certo? Vocês vão entender, é muito simples. Mas antes, eu queria que vocês lessem outro texto que está relacionado com o primeiro poema, certo? E nós iremos fazer a leitura e iremos responder algumas questões também. O texto é A Pipa, certo? Então, a pipa é um brinquedo muito usado em dias de vento. Eita, gente, desculpa, eu esqueci. O texto está na página 128, certo? Me perdoem. Vamos lá do início. Eu quero que vocês acompanhem a leitura junto comigo, certo? A pipa é um brinquedo muito usado em dias de vento. É feita com a armação de varetas de madeira coberta por papel de seda, plástico ou tecido. Uma linha comprida presa na armação ajuda a empinar a pipa ao vento. As pipas podem ter muitas formas e tamanhos. As mais comuns são planas e têm forma de losango. As pipas mais sofisticadas podem ter forma de caixa ou de animais. Como empinar a pipa? A maneira mais fácil de empinar uma pipa é com duas pessoas. Uma segura a pipa contra o vento e a outra fica a certa distância, segurando a linha. Quando a linha está bem esticada, o vento empurra a pipa, levantando-a e fazendo-a flutuar no ar. Empinar pipas é uma diversão de crianças e adultos. Existem clubes que promovem eventos, competições na Ásia. Existem várias festas em que multidões de pessoas se reúnem para empinar pipas. Certo, gente? Então, vocês vão ler esse texto e vão responder as questões da página 129, certo? Então, vocês vão responder essas questões tendo auxílio do texto. Então, vocês leem a pergunta, vão lá no texto e leiam o texto novamente para saber a resposta, certo? De acordo com o texto, em que dias as pipas são mais usadas, certo? Segunda questão, que materiais são necessários para fazer uma pipa? Todas essas duas questões tem lá no texto. Terceira questão, quais os formatos mais comuns das pipas? Então, vocês vão falar quais são esses formatos, certo? Quarta questão, pinte a imagem que representa o formato mais comum das pipas. Então, só tem uma imagem que é assim, o formato mais comum de todas as pipas, certo? Das pipas tradicionais, né? Quinta questão, de acordo com o texto, como é mais fácil empinar uma pipa? Então, vocês vão falar um pouquinho, certo? Agora, vocês vão lá para a página 131 e vamos ver o que é artigo. Artigo é muito simples, como nós já vimos lá em substantivo, né? O artigo é a palavra que vem antes do substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número do substantivo, certo? Então, o artigo é aquela palavra que vem lá juntinha com o substantivo, como nós vimos em substantivo, né? Então, existem artigos definidos e artigos indefinidos, certo? Os artigos definidos são o, a, os, as. Os artigos indefinidos, uma, uns, umas, certo? Nós vimos alguns exemplos, né? Lá em substantivos. Exemplo, a vaca, certo? Uma vaca. Então, nós podemos usar um artigo definido ou um artigo indefinido, certo? Então, a vaca, uma vaca.
Uma vaca, nós estamos vendo que é uma palavra mais ampla, né? Isso é uma palavra mais vaga, entendeu? Então, o artigo definido é aquele artigo que está realmente definindo o substantivo. O artigo indefinido é aquele artigo que não está totalmente definido o substantivo. É um artigo que deixa aquele substantivo mais vago, certo? Mais geral. Pronto, gente. Artigo é muito simples. Eu vou deixar uns vídeos auxiliares também, certo? Para vocês poderem assistir. E é isso. Vocês vão ler, vão responder os exercícios da página 131, 132 e 133, certo? Após de artigos, né? Porque tem as outras páginas anteriores também, certo? E pronto, a nossa atividade de língua portuguesa é essa, certo? Vocês vão responder, ler esses dois textos, responderem as atividades de substantivo e as atividades de artigo. Mas na agenda, tá todas as páginas lá bem certinhas, certo? Eu vou falar também um pouquinho da atividade de produção de texto. A atividade de produção de texto, todo mundo sabe que hoje é dia 20 de julho, né? Isso hoje é dia do amigo. Então, vocês vão produzir um texto a respeito desse dia, falando um pouquinho sobre o amigo, certo? O modo que vocês vão fazer o texto é do modo de vocês. O tema será amigo, certo? Mas eu vou deixar um texto auxiliar, tudo bem certinho no próximo anexo, certo, gente? Então, nossa atividade de hoje foi essa. Qualquer dúvida vocês podem tirar comigo lá no WhatsApp, certo? Vocês podem me chamar no privado, podem fazer ligações e nós tiramos as dúvidas que vocês tiverem. Certo, gente? Então, tchau. Bom estudo para todo mundo. Bom final de tarde e até amanhã.